da prematuridade do Grande ABC, uma realização da prematuridade.com e organização da CLIA Psicologia, Saúde e Educação, que fica aqui em Santo André, São Paulo, com o apoio da Reuters Editora. Nesse momento da primeira semana da prematuridade, que teve seu início ontem, dia 21 de novembro, com eventos presenciais, conferências e oficinas também ao longo da semana, e essas palestras online destinadas a pais e profissionais que lidam com o bebê prematuro. Eu sou Maria José Lopes de Andrade, sou fonoaudióloga, trabalho na CLIA, e nossa conversa de hoje é destinada especialmente a pais de bebês prematuros. Hoje abordaremos os riscos da prematuridade. Sabemos que quanto menor o tempo que o bebê passa no útero, maior o risco de complicações. Quem já leu o nosso livro, Bebê Prematuro, Atenção e Cuidados, lançado agora, no dia 8 de outubro último, já está familiarizado com a expressão "o bebê prematuro está exposto a risco". Profissionais de diferentes áreas falam que a prematuridade expõe, de fato, o bebê a vários riscos, mas vamos tentar compreender um pouco o que significa essa palavra risco. Hoje, a atenção à saúde como um todo, até mesmo as análises econômicas do setor financeiro, trabalham muito com o conceito de risco. E a população em geral está muito familiarizada, por exemplo, quando se fala de risco cardíaco. Então, vocês conhecem os indicadores: obesidade, hipertensão, colesterol, sedentarismo, podemos imaginar. Então, significa que quanto mais indicadores você tiver, maiores as chances de você ter, de fato, um problema cardíaco no caso. Risco não significa que vai infartar, significa que as suas chances são maiores quanto maiores forem os indicadores de risco. Você certamente já ouviu falar daquela pessoa que tem todos os indicadores e passou a vida inteira sem ter nada, e outra pessoa que, ao contrário, teve um problema inesperado sem que nunca tivesse nenhum dos indicadores. Ficou claro isso? E qual o objetivo de se falar em risco? Certamente que não é assustar ou criar preocupações exageradas, principalmente num momento já tão delicado. Quando se fala em risco, o objetivo principal é a prevenção, primária e secundária, prevenção de duas formas, ou seja, ou prevenir que o problema aconteça na tentativa de diminuir as chances dele acontecer, ou prevenir que ele se instale ou se agrave. Esse é o ponto principal ao falarmos de risco: diminuir os pontos que podem ser evitados, ficar mais atento, uma vez alertado para determinado risco, para poder diagnosticar o mais cedo possível e assim iniciar a estimulação o mais cedo possível, evitando que as alterações se agravem ou se instalem, antes mesmo de um diagnóstico ser fechado. Não existe mais aquela noção antiga de vamos esperar porque a criança é muito pequena. Não. Essas ações de estimulação nesse sentido constituem o que chamamos de intervenção a tempo. Integram profissionais de diferentes áreas por dois motivos. Nenhum saber é total. Nenhuma intervenção isolada é capaz de dar conta da complexidade da criança. A criança deve ser considerada como um sujeito desde o início da sua vida. Ali naquele bebê existe um sujeito que ainda não fala por si, mas já tem um grau de consciência, tem suas angústias e sua memória. As pesquisas mostram sinais de memória, inclusive de eventos dentro do útero. Alguém poderá perguntar, mas e as patologias graves não são genéticas? Se o bebê já vem com elas, o que poderá ser evitado? As pesquisas mostram a importância do ambiente no desenvolvimento do bebê. A interação com o meio ambiente não se inicia no nascimento, mas desde o momento da concepção. O meio ambiente do feto é o corpo da mãe. Interessante isso, né? Retirado desse ambiente confortável, o ambiente do bebê é o conjunto de estímulos e contatos. A ciência avançou muito na área da genética. Hoje, se sabe que mais de 95% do DNA humano não codificam dados, informações, mas são responsáveis por ativar e desativar genes que irão determinar as nossas características, essas informações.
como interruptores que acendem e apagam a luz. Ou seja, uma característica genética pode ou não ser ativada ou desativada por seus interruptores, é a epigenética. Esses interruptores funcionam através das suas relações com o meio ambiente. Isso explica como dois gêmeos idênticos que possuem o mesmo material genético podem ter desenvolvimento tão diferente. Portanto, dois pontos muito importantes: o enfraquecimento do determinismo genético e o foco dos indicadores de risco na saúde e não na doença. Sem dúvida nenhuma, no desenvolvimento humano incidem os processos maturativos de ordem genética, neurológica e os processos de constituição do sujeito psíquico. Sim, porque ele não está pronto ao nascimento. É uma constituição, depende de uma ação psíquica. Então, são três caráteres que podemos separar: o caráter físico, necessário acompanhamento, pois os atrasos do crescimento físico algumas vezes chegam até a adolescência. O biológico, mais da metade dos prematuros apresentam atrasos no desenvolvimento cognitivo, comportamental, socioemocional, motor e da linguagem. E psíquico, o desenvolvimento da sua personalidade e sua saúde mental. A este último ainda é dado pouquíssima atenção. Muitas patologias podem ser atribuídas à privação ou à descontinuidade do contato afetivo e amoroso durante os primeiros anos de vida. A psicóloga Ana Paula Magosso Cavagioni, organizadora do livro e coordenadora da CLIA, chama atenção para que na diminuição dos fatores de risco, as primeiras relações que são a base para o desenvolvimento global do bebê sejam favorecidas, tanto na UTI quanto em casa, com acolhimento e suporte também aos pais. É realmente incrível que os avanços tecnológicos tenham resultado em um aumento da sobrevida dos bebês prematuros, mas são os cuidados com esses bebês e seus pais que lhes proporcionarão qualidade de vida, com atenção ainda maior aos prematuros tardios e chamados termos limítrofes. A antecipação do parto é pouca, que eles não permanecem em UTI e não recebem cuidados especiais no seu desenvolvimento. A doutora Suzana Lopes Barrios, pediatra, enfatiza a importância do acompanhamento interdisciplinar do bebê prematuro coordenados pelo pediatra, que é sempre o primeiro profissional a ser procurado, para identificar precocemente sinais de déficit, crescimento, desenvolvimento e propiciar a intervenção e desenvolvimento de atitudes saudáveis. A fisioterapeuta Fabiana Sarilho e a terapeuta ocupacional Virginia Nozella nos alertam que o risco do bebê prematuro apresentar um déficit de coordenação motora fina geralmente acontece e é percebido tardiamente, muitas vezes na idade escolar. E também déficits no desenvolvimento da força muscular, da resistência e especialmente na integração das percepções sensoriais. A importância aí é ressaltada, a importância do brincar e das atividades cotidianas, que isso será determinante para a exploração do mundo, dos objetos, das pessoas, da formação de vínculos, das habilidades sociais e do desenvolvimento emocional. A psicopedagoga Alessandra Sartori nos alerta que a inteligência é uma organização, não nasce pronta, e seu desenvolvimento passa por estágios sequenciais, onde um prepara para o próximo. E o período até 2 anos de idade se caracteriza por um enorme desenvolvimento mental e decisivo para todo o curso da evolução psíquica. É a base de todo o desenvolvimento cognitivo, onde conexões neurais são estabelecidas, propiciando a aquisição da linguagem e do pensamento. A fonoaudióloga Regiane Kripa nos alerta que as crianças nascidas prematuras apresentam maior ocorrência de atraso na linguagem expressiva, apresentam vocabulário expressivo significativamente menor e aos 12 meses
desempenho linguístico inferior que crianças nascidas a termo. E as condições que prejudicam o aprendizado escolar, a interação social e podem resistir até a vida adulta, muitas vezes se iniciam aí. A associação com uma deficiência de audição precisa ser investigada. Expliquei no capítulo Audição do bebê prematuro a importância da audição para a linguagem. Precisamos entender que a audição periférica pode ser checada com exames pontuais feitos naquele momento. Eles vão excluir o risco de uma perda auditiva, a que o bebê é exposto principalmente pelos eventos da hospitalização e o início da vida do prematuro. Mas alertar que existe também a audição central, que para o acompanhamento do bom desenvolvimento dela, garantido pela maturação cerebral, para observar o desenvolvimento da percepção auditiva, para esse acompanhamento são necessárias avaliações periódicas. Existe um comportamento esperado para cada fase. A análise da lista de riscos de problemas auditivos, periféricos e centrais, permite verificar o quanto o bebê prematuro está exposto a vários deles, por essas condições de nascimento e hospitalização inicial. Existe uma lista chamada IRD, que são indicadores de risco de desenvolvimento infantil, criada a princípio pela doutora Josenilda, do Ministério da Saúde, em 1984, e constitui um manual de crescimento e desenvolvimento infantil a ser usada pelos pediatras da rede pública de maneira universal. E atualizada em 1990, desse manual, incluindo entre os indicadores de crescimento e os de desenvolvimento, os indicadores de desenvolvimento psíquico, como nos explica a psicóloga Ana Paula Magosso Cavagioni. Os IRDs, esses indicadores de risco, são compostos por 31 indicadores, distribuídos em 4 eixos teóricos: suposição do sujeito, estabelecimento da demanda, alternância, presença e ausência e função paterna. Então vamos compreender rapidamente o primeiro, a suposição do sujeito. Esse eixo caracteriza uma antecipação realizada pela mãe da presença de um sujeito psíquico que não se encontra ainda constituído no bebê. Causa grande prazer à criança, já que ela vem acompanhada de palavras carregadas de uma musicalidade prazerosa, o manhês, que fará a criança buscar corresponder ao que foi antecipado sobre ela. Desse modo, a subjetividade ainda não instalada pode efetivamente constituir-se. Exemplos de avaliação de suposição do sujeito: quando a criança chora ou grita e a mãe sabe o que ela quer. A mãe fala com a criança nesse estilo chamado manhês. Mais detalhadamente sobre a importância do manhês, encontramos na videoaula da fonoaudióloga Regiane Kripa. O estabelecimento da demanda. Nesse eixo estão reunidas as primeiras reações involuntárias que a criança apresenta ao nascer, tais como o choro, que serão reconhecidas pela mãe como um pedido que a criança dirige a ela. Esse reconhecimento permitirá à criança estabelecer uma demanda a todos com quem vier a se relacionar. Para a psicanálise, sempre uma demanda de amor. Essa demanda estará na base de toda a atividade posterior de linguagem e de relação com os outros. Exemplos de estabelecimento de demanda: a criança reage ao manhês, a troca de olhares entre criança e mãe. A mãe percebe alguns pedidos da criança, a mãe percebe que algum desses pedidos podem ser uma forma de chamar a atenção, aquela criança que finge a tosse. Durante os cuidados corporais, a criança busca ativamente jogos e brincadeiras amorosas com a mãe. A criança demonstra gostar ou não de alguma coisa, a criança faz gracinhas. O terceiro, alternância, presença e ausência.
Esse eixo caracteriza as ações maternas presentes e ausentes alternadamente. A ausência materna marcará toda a ausência humana, obrigando a criança a desenvolver um dispositivo subjetivo para a sua simbolização. A presença materna não será apenas física, mas sobretudo simbólica. Entre a demanda da criança e a experiência de satisfação proporcionada pela mãe, espera-se que haja um intervalo, no qual poderá surgir a resposta da criança, base das respostas ou demandas futuras. Exemplos: a mãe propõe algo à criança e aguarda a sua reação. A criança solicita a mãe e faz um intervalo para aguardar a resposta da mãe, ao contrário. A criança começa a diferenciar dia e noite. A mãe fala com a criança, dirigindo-lhe pequenas frases. A criança procura ativamente o olhar da mãe. A mãe dá suporte às iniciativas da criança sem poupar-lhe o esforço. A criança pede ajuda. Mãe e criança compartilham uma linguagem. A criança aceita a alimentação. E vamos falar do último, a função paterna. Essa função baliza as ações maternas. Função, como qualquer função matemática, mudando um item, você pode alterar a relação com os demais. Função paterna é exercida não necessariamente por um pai e uma mãe do sexo masculino, do sexo feminino, mas numa função. A função paterna é encarregada de transmitir parâmetros que a cultura propõe para orientar essa relação. O exercício da função paterna sobre o par mãe-bebê poderá ter como efeito uma separação simbólica entre eles e impedirá a mãe de considerar seu filho um objeto voltado unicamente para a sua satisfação. Exemplos da função paterna: a criança busca o olhar de aprovação do adulto. A mãe alterna momentos de dedicação à criança com outros interesses e trabalhos. A criança suporta bem as breves ausências, reage a ausências prolongadas. A mãe oferece brinquedo, aí entra também a presença e a ausência mesclada. A mãe já não se sente mais obrigada a satisfazer tudo que a criança pede. A criança olha com curiosidade para o que interessa à mãe. A criança gosta de brincar com objetos usados pelo pai e pela mãe. A mãe começa a pedir à criança que nomeie o que deseja, não se contentando apenas com gestos. Os pais colocam pequenas regras de comportamento, isso é tão importante. A criança diferencia objetos maternos, paternos e próprios. E é isso então. Enfim, assim, vemos que o importante é alertar, não para assustar, mas através do olhar atento e da intervenção interdisciplinar e a tempo, transformar esperança em ferramenta e oferecer a possibilidade de mudar o destino e escrever uma outra história. Então é isso por hoje. Por favor, enviem dúvidas e sugestões para o link da CLIA, que estaremos à disposição. Obrigada!